Boa tarde, crianças. Então vamos encerrar nossas atividades semanais, né? A semana foi bem carregada de atividades e não vai ser diferente hoje, tá certo? Eu vou deixar vocês com atividades para o desenvolvimento desse final de semana, tá bom? Então, primeiro, nós vamos trabalhar com o livro, de produção de texto, tá certo? Cada um pegue o seu livrinho de produção de texto e abra ele no primeiro conteúdo, tá certo? Que fala sobre diário, que está na página 5, tá bom? Do livrinho. Então, antes de a gente poder iniciar a atividade, é necessário que a gente compreenda primeiro o que é um diário, tá certo? Nós temos que pôr na nossa mente, em primeiro lugar, que ele é o quê? Ele é um tipo de texto, que vai ter uma estrutura diferente e uma característica diferente, tá certo? Ele vai ter as suas funções. Para que será que serve um diário? Por que que nós escrevemos um diário? Isso é importante que nesse primeiro momento vocês consigam compreender, tá certo? Antes da gente desenvolver a atividade. Então, em primeiro lugar, tá bom? Nós vamos fazer a leitura do texto, tá certo? Vamos ler o texto que está na página 5, para em seguida nós compreendermos as características desse tipo de texto, tá certo? Então vamos lá. Acompanhem, por favor, a leitura. Diário. Recife, 23 de junho de 2016. Estou super ansiosa. Neste fim de semana vai acontecer a festa de São João e vai estar cheia de gente que eu não conheço. Adoro fazer novos amigos e essa vai ser uma ótima oportunidade. Claro que os meus amigos de sempre também vão e eu não poderia estar mais feliz. A festa tem tudo para ser a mais animada, porque quem vai pode escolher as músicas que vão tocar lá. Não mandei as minhas preferidas, ainda estou escolhendo. Mas já sei que só vão tocar músicas para todo mundo dançar. Eu não sei dançar muito bem, mas na hora ninguém liga muito para isso, de seguir os passos certos. O importante é se divertir, não é mesmo? Sobre a roupa, eu ainda não sei o que usar. Vou ver com a minha amiga, mas acho que vou usar o meu vestido favorito. Ele precisa de uns ajustes, mas são coisas rápidas. Por sorte, é xadrez, porque quem não for caracterizado vai pagar a prenda. A minha mãe vai me levar até a casa da minha amiga e de lá a gente vai. Eu não consigo parar de pensar nessa festa. Vai ser muito legal, tenho certeza. Bom, agora eu vou ajustar o vestido, porque ainda tenho muitas outras coisas para fazer. PS, espero ter fotos lindas para colar aqui. Então, após a leitura do texto, nós agora vamos compreender, tá certo? Quais são as características de um diário. Ou seja, o que é um diário? Para que serve este diário? Então, já que nós fizemos a leitura do texto, tá certo? Nós agora vamos à característica desse gênero textual. Quando nós falamos em diário, nós temos que ter em mente que o diário é um tipo de texto pessoal, em que uma pessoa relata experiências, acontecimentos, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, ou seja, fatos do seu cotidiano. Ela está relatando a vida dela. Então, se ela está relatando a vida dela, na escrita de um diário, não é obrigatório se utilizar a chamada linguagem padrão ou as normas da língua portuguesa, né? Geralmente, por ser um texto pessoal e nem todas as pessoas terem acesso, a gente usa muito a nossa linguagem, os nossos vícios de linguagem, como né, oxente, pra, tá, né? Aquelas abreviaturas da internet, VC,
PQ. Então nós utilizamos muito isso no diário, porque como ele é para o uso particular de quem está escrevendo, não há uma necessidade de utilizar a língua padrão, né? A linguagem correta, a escrita correta das palavras. Outra característica do diário são os desenhos, colagens de imagens ou adesivos, geralmente utilizados para expressar o sentimento que a pessoa está sentindo ao escrever aquele texto, né? Se você está relatando uma paixão, geralmente você coloca coraçãozinhos, né? Desenhos, adesivos. Se você está triste, coloca adesivozinho ou carinha de triste. Então, o diário, ele também tem essa característica, né? É importante o desenho, essas colagens de imagens para representar também um pouco do sentimento que a pessoa que está escrevendo está querendo passar. Então, existem dois tipos de diário. O diário chamado pessoal, que é aquilo que nós escrevemos sobre os nossos acontecimentos, a nossa vida pessoal, o nosso cotidiano. E existem os diários de ficção, tá certo? Como esse que nós acabamos de ler. Ele é um diário de ficção, ou seja, eles são textos literários que não têm característica de diário, tá certo? Por ser um texto literário, quer dizer o quê? Que essa história não é verdadeira, tá bom? Então ele não traz todas as características do diário, ele não traz os adesivozinhos demonstrando o sentimento dela, ele não tá utilizando muito a linguagem dela, regional, né? A linguagem está correta. A única palavra que nós vemos logo no início do texto é quando ela diz assim: estou super ansiosa, que super ansiosa está juntinho. E na escrita correta, na escrita padrão, o correto é escrever separado, super ansiosa, tá certo? Então existem esses dois tipos de diário, o pessoal e o de ficção. O diário, ele também pode ser considerado uma fonte histórica, tá certo? Por que que ele pode ser considerado uma fonte histórica e do tipo escrita? Porque por exemplo, eu escrevo um diário hoje. A pessoa que tem o hábito de escrever o diário, geralmente quando acaba um, ela compra outro. E ela não joga fora, ela vai arquivando aqueles diários. Então, futuramente, esses diários podem servir para alguém avaliar como era o costume daquela época, né? Pelas experiências vividas daquela pessoa, através da leitura, a gente consegue compreender quais eram os hábitos, né, daquela época, que tipo de objetos eram utilizados. Então, ele também pode ser uma fonte histórica escrita, tá certo? Então, atualmente, né, devido à modernidade, o avanço da tecnologia, esses diários escritos estão sendo deixados de lado, porque existem diversas plataformas na internet, como os chamados blogs, tá certo? Que são utilizados para substituir os diários. Geralmente as pessoas que têm um blog, elas escrevem lá cotidianamente um pouco sobre sua vida, sobre sua experiência diária, né? Sobre o que está ocorrendo, ou alguma notícia que chamou a atenção dela. Então, a tecnologia está tomando espaço, né, dessa forma tradicional e escrita do diário. Como nós falamos, existe o espaço dos blogs na internet para isso, tá certo? Mas que também hoje não são tão utilizados, porque a cada dia que passa, a internet vai se aprimorando, a tecnologia vai se aprimorando, novas plataformas vão surgindo, tá certo? Então é necessário que a gente fique atento a essas mudanças que ocorrem na nossa sociedade, tá bom? Então, vocês vão reler novamente o texto da página 5 e na página 6 as características gerais de um diário, como eu fiz já um resumo aqui. E logo em seguida, vocês vão responder as atividades que estão na página 6 até a página 8. Algumas questões são pessoais,
e outras dá para você se basear na explicação do conteúdo, tá certo? Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só falar com tia.